Pois bem, bom dia, meus amigos. Vamos partir então para o final da parte 5, não é? Das doidas e doídas vacinas do Brasil e principalmente para nós discutirmos os aspectos ideológicos disso, né? Nós concluímos o vídeo passado que não há compreensão possível sobre o que nós estamos vivendo, sobre esse genocídio, na verdade, essa tempestade, né? Essa irracionalidade. Não há possibilidade alguma de que nós a entendamos se não for pelo viés ideológico, né? É muito difícil, é muito complicado tudo isso, né? São muitas variáveis em jogo, exige muita abstração, e você tem elementos de tensão ideológica e política muito grande, e tudo muito novo, né? Mas não podemos perder a indignação com isso, e nem podemos perder o ímpeto de tentar escavarmos até ver onde é possível a compreensão disso, que não é um fenômeno isolado, como a pandemia não é um fenômeno isolado. Tá bem? Bom, e aí a minha sugestão é que nós tenhamos como ponto de partida a entrevista concedida pelo Dr. Arnaldo Lichtenstein, que é o diretor técnico do Hospital das Clínicas de São Paulo, para a TV Brasil, e reproduzido pelo Jornal da Cultura em São Paulo. Ele traz para o centro do debate uma categoria de pensamento protocientífico da segunda metade do século XIX, e ela é seminal. Ela é o ponto de partida para o florescimento de um conjunto de ideias, de um conjunto de ideologias que vitimou a humanidade de uma forma geral. E o mais interessante é entendermos como é que o Dr. Arnaldo Lichtenstein colabora para que nós entendamos de que maneira a eugenia, enquanto um conceito, está na origem de todos os males, de uma forma geral, historicamente e nesse momento também. Bom, eu acho que melhor do que eu falar seria vocês ouvirem o Dr. Arnaldo, tá bem? Vamos lá então. Segundo Bolsonaro, é uma neurose. 70% irão pegar. Portanto, 140 milhões de infectados. Mortalidade em 3%, cerca de 4 milhões de mortos. Sem contar as mortes por outras causas não atendidas por falta de espaço devido ao coronavírus. Certo? Certo. É isso que ele falou, levanta um ponto importante. Não é um negacionismo da ciência isso. É uma linha de raciocínio muito diferente e cruel. O que se sabe é que a epidemia vai passar quando 50% a 70% das pessoas estiverem imunizadas, ou com vacina, ou pegar a doença. Quando se pega isso, o vírus arrefece. São 140, 120 milhões de pessoas. Com isso, o que vai acontecer quando as pessoas não defendem o isolamento? As pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos, aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo, ou as pessoas que já têm doença, já estavam doentes, e vão ficar os jovens e atletas. Então, se a gente pegar pedaços da fala, tem uma lógica intensa. Isso chama eugenia. Lembre-se de que sistema político mundial usava isso. Pois bem, então percebamos uma coisa. O Dr. Lichtenstein, ele não nega o negacionismo. Ele afirma que há, sim, um negacionismo. Coisas do tipo terra plana, coisas do tipo nazismo de esquerda, coisa desse tipo assim, né? Mas o que ele tenta nos fazer entender é que o negacionismo não encerra-se em si. O negacionismo não é apenas fruto de uma estupidez, fruto de uma ignorância, fruto de alguém que supostamente ainda viva nas trevas da medievalidade, com um pensamento de caráter teocêntrico. Não. Ele parte do pressuposto de que, analisando o discurso do Bolsonaro, ele entende que, por mais fragmentado que seja o discurso do Bolsonaro, bem provavelmente por razões por problemas de ordem cognitiva, mas há uma totalidade no discurso do Bolsonaro. Uma totalidade, é preciso amarrar essa totalidade, porque para o mal ou para o bem, mesmo falando de forma fragmentada, mesmo com toda a dificuldade cognitiva, ele trabalha com conceitos que são centrais dentro da ideia da eugenia. Bom, e aí então, o que nos pede o Dr. Lichtenstein? Que entendamos o que é eugenia.
Olha, vamos partir de uma coisa bem elementar. A eugenia é um conceito, uma pseudociência criada pelo Francis Galton, né, na segunda metade do século XIX. Né? O Francis Galton ele era primo, né, do que era considerado o intelectual mais brilhante na segunda metade do século XIX no mundo, que era o Darwin, o homem que concebe e desenvolve a teoria da evolução. Né? O termo, etimologicamente falando, o termo eugenia, ele deriva do eu, e que em grego significa bom, né? Seletivo, bom, ótimo, qualificado, e genia que vem de genus, né? De linhagem, de filão, tá bem? Bom, o pressuposto da eugenia, pessoal, é a tentativa que você faz de selecionar seres humanos com base em suas próprias características de maneira tal que essas características hereditárias orientem a melhoria das sucessivas gerações. Tá? Bom, embora o Francis Galton ainda não trabalhe com o conceito de hierarquização daquilo que eles chamavam raças, né, e que hoje não faz o menor sentido científico você chamar as diferenças humanas de raças, ele sugere a possibilidade de trabalharmos com esse conceito. Né? E aí ele fala, né, que as sociedades que têm uma estirpe mais definida etnicamente, não é? Uma estirpe mais evoluída, mais definida, mais pura, mais adequada ao ambiente, ela tem uma evolução maior. Ora, na verdade, ao colocar as coisas dessa maneira, o que o Galton está fazendo é se apropriar dos conceitos evolucionistas do Darwin. Paremos e pensamos aqui. O Darwin parte do pressuposto da existência de uma lei única e geral de evolução das espécies. Segundo ele, as espécies mais fortes e ou adaptadas a este meio da evolução, ela consegue se fortalecer, se desenvolver, perenizar-se e com o tempo tornar-se dominante. As espécies mais débeis, mais fracas, inadaptadas a esta lei única e geral de evolução das espécies, tendem à sucumbência, ao enfraquecimento, à debilitação, à sucumbência, ao desaparecimento ou à dominação pura. Submeterem-se à dominação pura. Né? Bom, na verdade, ao fazer isso, apropriando-se do conceito darwinista, o que o Galton está fazendo é criando as bases para a formulação teórica daquilo que a gente vai conhecer como darwinismo social. Né? Ou seja, você se apropria dos conceitos darwinistas e os aplica às relações entre as sociedades. Então, se há uma hierarquia entre as supostas raças, né, as mais fortes, mais desenvolvidas, mais adaptadas e que estão correndo mais facilmente dentro do leito da evolução, não é? Se é assim entre as espécies, conforme disse Darwin, também é assim conforme disse Galton, ou sugeriu Galton no primeiro momento. Está nascendo o darwinismo social, que vai ser uma arma teórica terrível na mão da expansão imperialista, que vai justificar todo tipo de submissão dos povos da África, da Ásia, da Polinésia, da Oceania e da América Latina à dominação imperialista. Sempre sob o mantra, sob o discurso de levar até esses povos a civilidade, de levar até esses povos os valores etno-eurocêntricos onde residia o desenvolvimento tecnocientífico, onde desenvolvia o sistema de contratos, onde se desenvolvia a estrutura de familiar mononuclear, patriarcal, juridicamente amarrada a partir do direito de herança, onde você tinha a excelência do desenvolvimento e da produção maquinofatureira, o mercado consumidor, a hierarquia social, o respeito às ordens tal, e, claro, o cristianismo. Né? Isso passa a ser vendido ao mundo como referência de progresso, como referência de avanço, como referência de civilidade, se aproximando do chamado Estado positivo. Pronto. Está o positivismo enquanto escola sociológica, abraçando essas formulações do chamado darwinismo social. Né? Ora, meu amigo, se você percebe isso, você já formou uma cama ideológica que permite a aqueles que entendem-se como centro, aqueles que entendem-se como etnicamente mais evoluídos, mais desenvolvidos, lhes permite fazer o que querem e o que não querem, sob o pretexto do fardo civilizatório de levar os valores da civilização à periferia do capitalismo. Pronto. Percebe como isso, o que seria uma abstração teórica, pseudocientífica, logo se torna, na verdade, uma ferramenta ideológica com aplicação política imediata terrível. Tá bem? Bom, o que não dá para a gente esquecer aqui
é que, na verdade, o conceito de eugenia e o termo eugenia, ele não é nenhuma novidade, não é? É bem provável que Galton tenha lido Platão, mais especificamente tenha lido A República de Platão. Por quê? Porque Platão defendia isso. Platão entendia que havia necessidade do melhoramento dos seres humanos por meio da permissão seletiva à vida. E o que Platão entendia como permissão seletiva à vida? Conceder ou não o direito de concepção. Se um casal entendia apresentava as melhores qualidades daquele povo, ele teria o direito de se reproduzir. Se não, não. Né? E mais engraçado ainda, engraçado ou desgraçado, é que Platão entendia que essa função era a função do Estado. Se não, vejamos uma coisa, de onde será que o Galton trouxe a ideia, ou que ele transformou em conceito, de eugenia positiva e de eugenia negativa? Para ele, o que é eugenia positiva? Né? É um sistema de casamento arranjados. Ou seja, você pega o que há de seletividade étnico-racial do teu povo, tá claro, a partir de critérios que você define, né? Que invariavelmente esse critério acaba sendo étnico, num primeiro momento, pelo menos sim. Então você faz o quê? Você seleciona dentro desses critérios que você estabelece o que você entende ser os melhores. E aí você vai perceber o seguinte, que você arranja esse casamento, você estimula essa procriação. Então, o ato da afetividade, o ato do amor, o ato da sexualidade, ele acaba, na verdade, se reduzindo ao mecanismo que o Estado controla no sentido de arranjar casamentos e reduzindo a ideia do casamento, portanto, a ideia da sexualidade, ao ato de reproduzir o que há de melhor dentro de determinada raça. E aí o mais medonho nessa história é que se ele trabalha com um conceito de eugenia positiva, deve haver algum outro tipo de eugenia, no caso é negativa. Existia sim. Então aí, se a eugenia positiva é positiva, dentro de todos esses conceitos que eu falei para vocês, a negativa é a negativa dos conceitos que eu disse para vocês. Os estrupiados, os etnicamente indefinidos, aquilo que era considerado refúgio, né? Aquilo que não se apresentava, não se submetia ao ordenamento jurídico, político, ideológico, estético e cultural dentro da mesma ordem, aquele que apresentasse qualquer indício de rebeldia ou de... esse não podia se reproduzir. Esse, na verdade, ele teria que ser eliminado. E aí o conceito de eliminação passa por onde, aliás? O conceito de eliminação levado à radicalidade pode levar a quê? Né? Pode levar a quê? Pode levar ao nazismo, meu amigo. Pode levar ao extermínio em massa. Pode levar à plenitude do processo de liquidação de uma determinada etnia que você elege. Tá bem? Bom, a ideia, então, é que a eugenia negativa, na verdade, ela aglutina os tais resíduos, os negados, os que não se classificam, não se conceituam, não se encaixam naquele padrão de normalidade, naquele padrão étnico, naquele padrão de comportamento, de valores, e que, portanto, tem que ser eliminado. Muito bem. Essa ideia de você eliminar os fracos, ela é muito interessante, né? Ela pode... os fracos podem ser todos, né? Depende da conveniência e da circunstância histórico, política e social de uma determinada época. Né? Ela pode vir aparecendo como sendo uma etnia, como sendo... já falamos sobre isso. Então você dê uma olhada nesses dois pequenos fragmentos de filme que eu acho que esclarece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? E na questão do couro, se o nosso filho começa a andar com quem cheira, a princípio ele tem tudo para cheirar também. Se começa a andar com marginais, tem tudo para ser marginal. Pode até não ser, mas tem tudo. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos, em especial, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais cada vez mais coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro.
Não adianta nem falarmos em educação, que a maioria do povo não está preparado para receber educação e não vai se educar. Só o controle de natalidade pode nos salvar do caos. Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua própria, porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla. Muito bem. Deu para vocês perceberem, né? Quer dizer, a ideia de que o filho homossexual é um fraco. A ideia, portanto, de que ele não representa a ideia do forte, a ideia de que ele tem que ser barrado, tem que ser espancado, essa coisa toda. De que o pobre potencialmente é um fator de atraso. O pobre potencialmente está encaixado no conceito de chamada eugenia negativa, né? Bom, e aí é interessante de novo a advertência do Dr. Lichtenstein. Dê uma olhadinha nessa coisa para vocês perceberem. Então, quando você fala que morram os vulneráveis, para a gente ter uma geração saudável, é uma coisa muito mais perversa do que simplesmente não acreditar na ciência. Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar dentro da ideia e do conceito de que é necessário eliminar os fracos, os residuais, as contradições, né? A família americana ligada à ideia ao movimento da supremacia branca, ela carrega um cartaz, ela vai para a rua manifestar-se de forma mais clara e impossível. Ela está dizendo, olha lá, né? Sacrifiquem os fracos, reabram tudo. Se existem os fracos vão morrer. Que fraco? Fraco fisicamente, fraco psicoemocionalmente, fraco financeiramente, até porque os Estados Unidos têm 100% de saúde privada, né? Portanto, quem é que tem acesso pleno à saúde? A massa de hispânicos, a massa de negros, nossa, a gente está fora, né? Então eu acho que isso deixa muito claro, né? Essa manifestação, por exemplo, onde você coloca um torniquete no pescoço das famílias pobres, né? Inclusive com chantagem, que deveria ser política pública para desagravar a miséria, acaba sendo um mecanismo de chantagem, né? Você só receberá a Bolsa Família se você passar por uma laqueadura do ilustre e glorioso Carlos Bolsonaro, né? Um Bolsonaro que defendia plenamente o quê? A necessidade da esterilização em massa de mulheres, né? Bom, perceba uma coisa engraçada. No Brasil, os conceitos da eugenia e tudo que dela deriva, inclusive a ideia do desprezo, a ideia do extermínio, a ideia de colocar para fora, a ideia de achatar, né? Só podia ser interpretado em termos raciais. Por quê? Pois essa então é a questão que fica. Por que a eugenia e seus desdobramentos só pode ser entendido ou interpretado em termos raciais, no nosso caso aqui? Olha, meus amigos, por razões tão óbvias, né? A primeira dela é que nós nos constituímos enquanto sociedade, assentada na exploração do trabalho escravo negro por 300 anos. A segunda é que nós fomos o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. A terceira é que o nosso processo de abolicionista foi extremamente extenso, ao ponto de tomar praticamente o século XIX inteiro, e expôs a canalice da nossa elite, da nossa aristocracia escravista agroexportadora, que fez do processo abolicionista, a cada concessão dele, uma forma de espoliar o Estado em forma de indenizações pró-aristocracia. Por último, nós concluímos um processo abolicionista que não é só mais vergonhoso do que a própria escravidão, porque literalmente nós jogamos 1.500.000 a 1.600.000 negros na sarjeta. Seria uma política inclusiva, compensatória, indenizatória? Absolutamente não, não é? E pior do que isso, trazendo dentro de si uma carga de preconceito e de estigma que tinha que ser internalizada no homem do senso comum, até para justificar esse processo nem um pouco velado de extermínio que se pretendia na via da construção do embranquecimento da pátria, né? Outra coisa que nós vamos ver, por exemplo, em pleno 1918, ainda sob o fragor da Primeira Guerra Mundial, a criação em São Paulo da sociedade eugênica, né? Que, portanto, funciona nos moldes daquilo que a eugenia buscava, né? Uma outra coisa interessante, se você pega os homens de 1930, se você pega basicamente Casagrande e Senzala com Gilberto Freire, se você pega Sérgio Buarque de Holanda e Raízes do Brasil, você vê aí a unção teórica pelos dois da ideia do brasileiro cordial, de uma escravidão mais morna, de um brasileiro mais comedido, de um preconceito mais contido, ou qualquer coisa que o valha. Ora, tenha paciência,
Nesses mesmos anos 30, desenvolve-se no Brasil, cria-se no Brasil, os primeiro e maior partido nazista fora da Alemanha, num país que se diz tolerante. Num país, por exemplo, onde uma figura como Monteiro Lobato vem a público afirmar esse tipo de coisa que você está vendo aqui. Não é? Que não há de se duvidar. Olha lá, país de mestiço, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é país perdido. Ou seja, você tem um Monteiro Lobato reivindicando a criação de uma Ku Klux Klan brasileira. Não é isso? Bom, e aí, quer dizer, tudo isso contribui para constituir como padrão de normalidade, como referência de avanço, de progresso, de europeização, de eugenia higienizadora e busca como referência o homem branco europeu, o homem branco de origem europeia, presente no centro-sul do país. E aí, meu amigo, dentro dessa barca o negro não cabe. Essa é a grande questão. Por isso que o racismo em nós penetra no osso das instituições, dos nossos hábitos, das nossas práticas cotidianas, nas nossas formas de sociabilidade. Está claro isso? Né? Por isso que ele é estrutural. Por isso que ele se traduz na maior matança que o mundo conhece de adolescentes e jovens negros e mestiços de periferia, pela polícia, pela milícia, pelo tráfico, caramba, quatro. É isso. Né? E aí não dá para ter dúvida, aí não dá para titubear. Não dá para dizer que é exagero, tá bem? Muito bem. Essa questão da eugenia como fator nuclear, que vai aspergir ideologias da intolerância, da dizimação, ela é muito claramente denunciada pelos pesquisadores Alê Santos e Paulo Cruz. Já dentro da leitura que eles tinham do discurso bolsonarista, né, e do papel que o Olavo de Carvalho exercia dentro disso, tá? E o guru ideológico do Bolsonaro, que é o Olavo, ele é eugenista. Você pode ver, eu li o livro dele, que foi editado pelo Felipe Moura, e tem trechos imensamente eugenistas. Então, se esse discurso eugenista é uma ideologia do presidente, não à toa ele vai representar ele em alguns momentos, como, por exemplo, quando ele defendeu a higienização, esterilização das pessoas pobres. E para que não paire nenhuma dúvida sobre essa ideia da interpretação da eugenia em termos raciais, basta que vocês escutem esses dois fragmentos de filme aí, também um belo exemplo. Dá uma olhadinha. A cantora Preta Gil quis saber o que o deputado faria se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra. Veja o que ele respondeu. Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Bom, então dá para vocês perceberem uma coisa, que é a seguinte. O homem comum, o homem do senso comum, que tem um mínimo de conhecimento histórico acumulado, que tem um mínimo de sensibilidade política, que tem um mínimo de percepção do mundo como se discutir na frente dele, tem uma tendência, digamos, meio que natural a associar bolsonarismo a nazismo. Né? Eu não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que o homem do senso comum, que tem um mínimo de saber histórico, que tem uma percepção das coisas e tem alguma criticidade, é lógico que ele fala, peraí, uma coisa é muito próxima da outra. E aí você vai ver que não faltam pontes entre o nazismo na sua forma clássica e o bolsonarismo. Né? Quer ver? Se não, vejamos, olha que coisa interessante. Tá? Por exemplo, uma das grandes características do nazismo é a irracionalidade. Né? O intelectualismo, o debate e a razão devem ser eliminados. No lugar dele vem a negação. No lugar dele vem a negação ao debate, a negação ao questionamento. O nazismo há de passar como um trator de esteira em cima de tudo isso. E o negacionismo, como princípio, acaba sendo uma variável disso. Bom, então se não há debate, não há intelectualidade, não há conflito, não há... Né? O que funciona? O que empurra o homem para frente? O instinto, a impulsividade, que traz na sua esteira a virilidade e o apelo à violência como prática sistêmica. Então aquele mantra constante de ser macho, nada de maricas, vamos bater em viado, temos que enfrentar o vírus. Ora, isso tem escola. Né? Outra coisa também, a existência de falanges ou de milícias, né? Que podem existir à margem do Estado, a partir do Estado ou por dentro do Estado. E essas verdadeiras tropas de choque, elas funcionam o quê? Como uma forma de impor pela força ideária do chefe,
pelo terror e por todas as formas de violência, sejam elas simbólicas, sejam elas físicas, materiais, tá bem? Uma outra coisa é a submissão idolátrica à figura do chefe, do Führer, que pode ser um mito, né? Outra coisa é a moralização da pauta de costumes, para dar a ideia de que ele abraça uma pauta moral que resguarda a família. Aí na esteira disso vem uma madeira de piroca, enfim, esse tipo de coisa que a gente está cansado de ver, né? Uma outra característica do nazismo, a insistência na mentira. Ou seja, dizia o Goebbels, né? Uma mentira insistentemente contada como verdade, ela passa a ser verdade. E assim as massas a assimilam sem maiores questionamentos, né? E o patriotismo como mantra, como um canto, como uma insistência, né? E que se você tira a bandeira enrolada no corpo do discurso, não sobra discurso, porque ele se perde nas suas contradições. O patriotismo, enquanto forma de você referenciar, defender os valores locais, símbolos, signos, liturgias, tudo que caracteriza a ideia de pátria, não resiste a menor análise quando você vai lá e bate continência para a bandeira americana. Ou o nacionalismo, né? Eu defendo. Como você defende o nacionalismo? Você acabou de entregar a usina de marimbondos a preço de banana para os chineses, que você diz que são comunistas terríveis. Você acabou de entregar a base de lançamento de mísseis de Alcântara no Maranhão para os militares americanos. Você está chamando grandes empresas americanas para ser parceiro no processo de investimento para a extração de minérios em reservas indígenas. Não é isso? Você está privatizando, fatiando e entregando a Petrobras a preço de banana. Cadê o patriota? Cadê o nacionalista? Mas o senso comum adora esse tipo de coisa. E uma outra coisa interessante também é sempre você eleger o inimigo. Como é que você mantém coesa a base submissa que tem uma relação idolátrica com você? Sempre apontando para a ideia de um inimigo, que pode ser externo, que pode ser interno e que ameaça essa coesão. Então, quando você consegue eleger um inimigo, ótimo. Esse inimigo pode ser real ou pode ser imaginário, né? E pode ser a China, pode ser a Rússia, pode ser o parlamento, pode ser o Moro, que até ontem era meu herói, mas agora está frito. Pode ser o Supremo, pode ser o marxismo cultural, pode ser o Paulo Freire, que a massa passa a odiar, mesmo que ela não saiba quem seja. Ela imagina que o Paulo Freire foi algum lateral direito que jogou no Bangu nos anos 60, mas ela passa a odiar. Essa é uma questão fundamental. E por último, a militarização do aparelho de Estado. Portanto, perceba que você tem elementos muito próximos. E aí entram dois elementos muito mais sólidos ainda, que é a exaltação a Deus e a pátria. Não é? Esse dístico que você está vendo aí, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é a síntese disso. E não há novidade nenhuma, porque isso não foi a estratégia de marketing bolsonarista que criou. Isso foram os nazistas na Alemanha que criaram, não é? Deutschland, Robert Hallens, a Alemanha acima de tudo. Está aqui, cartaz dos anos 30. Como está aqui o uniforme da SS Waffen em 39, né? Que era a tropa de assalto nazista mais mortífera e mais bárbara que tinha, né? Bom, e aí entra a questão de Deus. Primeiro vejamos que coisa engraçada. Imagine esse quadro de uma candura, de uma delicadeza, de um apelo angelical muito grande, onde você vê a Mãe Maria com o Santo Menino Jesus no colo, embalando o Santo Menino Jesus no colo. Um quadro de uma beleza inquestionável, não tenha dúvida. Aí a pergunta que fica é a seguinte: olhou o quadro? Bom, se você já olhou o quadro, agora veja essas cenas. Será que é possível admitir que a pessoa que produziu esse quadro é a mesma pessoa que produziu essas cenas? Nesse caso chama-se Adolf Hitler, o autor tanto do quadro quanto o autor das cenas, tá bem? Bom, e aí entra esse componente de Deus, né? E aí fica a seguinte pergunta: quem empresta Deus para Hitler? Qual religião que empresta Deus para Hitler? Para que ele saia falando em nome de Deus. E aí não escapa uma na Alemanha, né? Não escapa a luterana, não escapa as evangélicas, não escapa a católica, não escapa ninguém, a não ser os testemunhas de Jeová, que ao não se renderem foram brutalmente perseguidos, né?
Então nós temos aqui, na verdade, uma avalanche de coisas que te permitem entender perfeitamente esse tipo de coisa, né? Ou seja, emprestar a Deus e dar este colchão de conforto emocional e cristão passou a ser uma maravilha. É aquela velha questão. Não é verdade que a história se repita. Ela pode tentar reaparecer como tragédia ou como farsa. E você não tem circunstâncias históricas hoje que te permitem a retomada do nazismo nos seus modelos clássicos. Seria uma simplificação barata, banal, e não é isso. Você tem todos esses elementos que parecem e que de fato são muito próximos, né? Mas isso nos autoriza a concluir que o bolsonarismo aparece na esteira da retomada de uma espécie de neonazismo. E não é isso que está dado. Tá? Na verdade, seria muito mais interessante nós tentarmos perceber a eugenia como uma espécie de neomalthusianismo muito em voga. Onde você tem, na verdade, um outro patamar de acumulação, onde você tem, na verdade, o capitalismo se reelaborando a partir de um nível intenso de desenvolvimento das forças produtivas, de desindustrialização, não é? Onde você tem segmentos inteiros da população que não cabem dentro dessa ordem de acumulação. Não cabe enquanto mão de obra, não cabe enquanto mercado consumidor, tá? E isso tem que ser eliminado. E é nesse sentido que o neomalthusianismo atua. E aí a eugenia presta um grande favor. Porque vamos parar e pensar. Você está vendo uma pandemia, portanto, de proporções globais. Você está vendo uma Organização Mundial de Saúde. Você está vendo as maiores autoridades em pesquisa, em práticas de intervenção médica ou de políticas de saúde intervindo, estabelecendo padrões mínimos de um protocolo geral. E você vai e não faz nada disso. Você faz o contrário, né? Bom, primeiro você começa negando a pandemia. Com coisas absurdas, estúpidas, dizendo que existem médicos falsificando atestado de óbito, dizendo que o cidadão morreu o cidadão morreu de Covid, mas não morreu, é só para criar tensão política. Você manda os teus correligionários invadir o hospital, né? Ou você mitiga os efeitos da doença, dizendo, não, no máximo uma gripezinha ou qualquer coisa do tipo, principalmente eu como atleta, não vou pegar nada disso. Ou você estimula a população a não usar máscara, quando qualquer protocolo no mundo inteiro obriga ao uso da máscara, né? Aí você diz, olha, isso é coisa de viado, não pode, né? Quando se pede para que você evite aglomeração, você não apenas não evita, como você produz a aglomeração. Você manda o teu filho para a escola. Você manda uma população inteira tomar medicamentos sem eficácia, e mais do que ser sem eficácia, tem efeitos colaterais cada dia mais terríveis acumulados. Você se recusa a comprar vacina. Você vai atrás de um spray em Israel. Bom, pera um pouco. Pera aí, meu amigo. Né? Então você não apenas funciona contra o combate à Covid por omissão. Não é só omissão que você está praticando. Ao não desenvolver políticas públicas. Então você deixa de desenvolver políticas públicas e, além de tudo, tem um comportamento que orienta no sentido do contágio. Então você é duas vezes. Você é porque você não desenvolve política pública, tendo o aparelho de Estado na mão, e você é porque, mais do que não desenvolver políticas públicas, você tem um comportamento pessoal e orientações publicamente, né, no sentido de que se pratique todo tipo de comportamento que só amplia o contágio. Então não é novidade nenhuma quando vários pesquisadores do Brasil diziam, olha, não há política deliberada de vacinação no Brasil, isso é um engodo, isso é uma mentira. Está se postergando, está se retractando. Já em setembro a Pfizer havia feito uma proposta. Nós estamos em março e nada disso foi feito até agora, a não ser pequenas compras, né, por iniciativa muito mais de governadores e prefeitos desesperados. Não é? Muito bem, pessoal. Então, o que está em jogo é uma outra coisa. Né? E aí, eu acho que esta frase do próprio Bolsonaro fala dele, por ele, para ele. Dei uma lida nisso. Principalmente na conclusão, não é?
Bem, pessoal, se não é isso, é o quê? É o que nós vamos ver no vídeo 3 da parte 5. Fechou? Até daqui a pouco, então.